Olá, meus amigos, tudo bom? A curiosidade sempre foi o meu forte e trago para vocês hoje o pé de elefante, um monstro que nasceu no desastre de Chernobyl. Sou o César do canal Alena Mundi e lá no fundo das ruínas do reator, esse amontoado de material altamente radioativo é uma das coisas mais perigosas do mundo. Imediatamente após o colapso, passar 30 segundos em sua presença traria a morte certa. Mas antes da gente conhecer mais essa história, queria pedir para todos compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, pois ajuda muito a divulgar o canal, mas só se você gostou do canal. Meus amigos, ainda hoje o pé de elefante irradia calor e morte, embora seu poder tenha enfraquecido. Então, vamos conhecer esse caso indo agora direto aos fatos. 26 de abril de 1986, durante um teste de rotina, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl teve um surto de energia e acionou um desligamento de emergência. Em vez de desligar, o reator continuou aumentando a potência e em pouco tempo a usina estava em modo de desastre total. As hastes de controle usadas para gerenciar a temperatura do núcleo foram inseridas tarde demais no processo. Em vez de resfriar, as hastes racharam no calor crescente do núcleo e se travaram no lugar. O desastre de Chernobyl aconteceu às 1h23 da manhã. A oscilação de energia resultante causou uma explosão imensa que separou a placa de 1.000 toneladas que cobria o núcleo do reator, liberando radiação na atmosfera e cortando o fluxo que refrigerava o reator. Alguns segundos depois, uma segunda explosão de potência ainda maior do que a primeira explodiu o prédio do reator e expeliu grafite e outras partes do núcleo do reator ao redor da usina, iniciando uma série de incêndios intensos ao redor do reator, danificando e do reator número 3, que ainda estava operando no momento da explosão. Depois que os incêndios nucleares foram finalmente controlados, os trabalhadores se esforçavam para conter os perigos invisíveis do núcleo fracassado de Chernobyl. O concreto sobre o reator estava quente e foi quebrado como lava solidificada, e espetaculares formas cristalinas desconhecidas, chamadas de Chernobylits, com a ajuda de uma câmera remota, uma massa intensamente radioativa foi encontrada no porão da unidade 4, com mais de 2 metros de largura e pesando centenas de toneladas, que eles chamavam de pé de elefante, devido à sua aparência enrugada. O chamado pé de elefante é uma massa sólida feita de combustível nuclear derretido, misturado com lotes e lotes de concreto, areia e material de vedação do núcleo pelo qual o combustível havia derretido. Ele está localizado em uma área do porão sob a localização original do núcleo. Em 1986, o nível de radiação no pé de elefante foi medido em 10.000 röntgens por hora, e qualquer um que se aproximasse teria recebido uma dose fatal em menos de 1 minuto. Depois de apenas 30 segundos de exposição, a tontura e a fadiga começavam uma semana depois. 2 minutos de exposição e as células do corpo em breve iam ter hemorragia. 4 minutos, vômito, diarreia e febre. Aos 300 segundos, você tem 2 dias para viver. Em maio de 1986, começou a construção do sarcófago.
um gigantesco cercado de concreto construído para isolar a radiação do mundo exterior. Mas não está totalmente selado. O sarcófago de Chernobyl foi equipado com pontos de acesso que permitem aos pesquisadores observar o núcleo e os trabalhadores a entrar no complexo. O conteúdo da tumba de Chernobyl permanecerá radioativo pelo menos os próximos 100 mil anos. Todos os bombeiros e pessoas que trabalhavam na construção do sarcófago morreram cerca de um ano depois do evento, porque todas as fotos do desastre de Chernobyl parecem granuladas. Isso é porque a tecnologia da fotografia na época da União Soviética estava atrasada. As fotos anteriores são de melhor qualidade e porque a radiação afeta também o filme das câmeras. Mas como foram tiradas fotos com a radiação em níveis tão altos? De uma distância segura, os trabalhadores ou liquidatários, como eram chamados, montaram uma engenhoca rústica de câmera e empurraram na direção do pé de elefante. Um exame cuidadoso determinou que era todo combustível nuclear. De fato, a massa consistia em apenas uma pequena porcentagem de combustível. O resto era concreto derretido, areia e proteção central que se derretiam e fluíam juntos. Com o tempo, o pé de elefante se decompôs. Ele soprava poeira à sua superfície e rachava, mas durante anos permaneceu perigoso demais para se aproximar dele. Mas por que a radiação é tão perigosa? Meus amigos, partículas emitidas de átomos radioativos são uma forma de radiação ionizante. Elas têm energia suficiente para embaralhar átomos e moléculas que se colidem. A razão pela qual a radiação pode aumentar o risco de câncer é porque partículas destrutivas estão jogando um jogo mortal de vermelho em nosso corpo. Nosso DNA é mantido em cromossomos, pacote de bilhões de blocos de construções genéticos que seguram as mãos em uma corrente, com sequências surpreendentemente precisas, mas a radiação pode quebrar as mãos entrelaçadas, destruindo e alterando as ligações que seguram o DNA e outras moléculas importantes no corpo. Com dano suficiente para componente-chave, as células começam a funcionar de forma irregular, levando efeitos potencialmente letais. Por exemplo, o dano pode fazer as células começarem a se reproduzir incontrolavelmente, assim causando o câncer. Mais de 7 bilhões de pessoas foram afetadas. As áreas mais afetadas foram na Bielorrússia, na Rússia e na Ucrânia. No entanto, ovelhas no norte da Inglaterra e renas da Lapônia tiveram que ser mortas como foram irradiadas. E para evitar que toda essa radiação continuasse sendo liberada, um sarcófago feito de toneladas de chumbo e concreto foi depositado sobre o núcleo de Chernobyl. E se você perguntar como conseguiram, até conseguiram, mas para concluir o projeto, mais de 800 homens vieram a óbito. Estima-se que serão necessários mais de 100 mil anos para que a radiação de Chernobyl se esgote. Esse desastre horrível ficou marcado na vida de todos, que até os dias de hoje sentem a reação da radiação nos seus corpos. Muitas vidas se perderam e muitas ainda se perderão por causa desse acidente. E vocês, meus amigos, o que acham? Deixe suas opiniões pra gente, que é muito importante. Você que é novo por aqui no canal, já se inscreva e ative a sineta para não perder mais nenhuma postagem do canal. Colabore com o canal, compartilhe ou faça uma doação. Toda a nossa pesquisa dá muito trabalho e estamos precisando de equipamentos como HDs e câmeras. Se puder ajudar, fico muito agradecido. Vou deixar uma conta para vocês na descrição do vídeo. Se assistiu a gente até agora, não saia sem deixar seu like. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!